Tá rolando em Nova York um evento chamado Lead Brasil Conference, que é um encontro de figuras políticas, né, como Temer, os ministros do STF e o alto empresariado, né. A presença dos ministros do STF, especialmente do Alexandre de Moraes, Xandão, levou a muitos protestos bolsonaristas. E aí chegamos no ponto. Entre esses protestos surgiram duas figuras bem conhecidas do bolsonarismo que estão lá na terra do tio Sam. Primeiro temos a Carla Zambelli, que queria invadir o evento algumas horas atrás. Sim, invadir. Olha só. Na Folha de São Paulo. Zambelli tenta se infiltrar em evento de ministros do STF com João Dória em Nova York. Deputada pretendia fazer questionamentos a Alexandre de Moraes. A deputada federal Carla Zambelli tentou se infiltrar no evento do Grupo LIDE, que reúne 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, em Nova York. Sem conseguir o ingresso, porém, a parlamentar teve seus planos frustrados. Zambelli acionou lideranças políticas que têm relação com bancos e corretoras na tentativa de obter um convite para a conferência. Não consegui, infelizmente. Eu iria hoje, disse a coluna nessa segunda-feira. É interessante a gente pensar que nessa questão da Carla Zambelli, pensar inclusive o que ela está fazendo por lá, né? Que vocês devem se lembrar de um evento que aconteceu no dia anterior à eleição, no dia 31 de outubro de 2022, que a Carla Zambelli perseguiu um homem negro armada lá nos Jardins, um bairro nobre lá de São Paulo. O que aconteceu em seguida? O ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear todas as redes sociais da Carla Zambelli e ela surgiu alguns dias depois dos Estados Unidos, sem avisar ninguém do que ela foi fazer lá. Chegaram a questionar ela, por que você saiu do país sem avisar ninguém? E ela respondeu, porque eu estava sem redes sociais, eu não tinha como avisar. Excelente justificativa. E daí, o que aconteceu logo em seguida? Olha isso aqui. Carla Zambelli deve se encontrar com o foragido Alan dos Santos nos Estados Unidos. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, deve se encontrar com o blogueiro Alan dos Santos dos Estados Unidos. Foragidos há quase um ano, o ex-dono do site Terça Livre vive atualmente na Flórida e participou recentemente de manifestações golpistas de apoio a Jair Bolsonaro. Então foi lá se encontrar com o Alan dos Santos. Para quem não conhece, o Alan dos Santos era, como falou ali, blogueiro que comandava o site Terça Livre, e em outubro de 2021 ele teve a prisão preventiva dele decretada como parte do inquérito das fake news, né? Porque ele supostamente é para garantir segurança jurídica, atuou no gabinete do ódio e nas milícias digitais. E adivinha, não é que esse cara apareceu lá causando nos protestos? Deixa eu falar um negócio com vocês. E é bom que você escute Alexandre de Moraes. Prestem muita atenção, tá? Mentiram para vocês durante décadas. Desde a mentira de que os portugueses não foram nenhum benefício para o Brasil, porque são os nossos ancestrais. Toda vez que você olhar a sua árvore genealógica, ou a do seu amigo, ou do seu vizinho, você vai ver uma pessoa trabalhadora e honesta. Não, vamos fazer um parênteses aí. Já negando todo o legado do colonialismo, e também ele já deixa bem claro para quem ele está falando, né? Nossos ancestrais, os portugueses. Ele claramente com certeza não são pessoas negras, povos originários, aí não entra na conta dele, né? Exatamente. Os oligopólios e monopólios, como por exemplo a família do FHC, a família Itaú, que já tinha monopólio de café e ajudou a derrubar a monarquia para instaurar a república, esses golpistas estão até hoje no topo do poder do Brasil. Aí eu sou obrigada a dizer que errado ele não tá. É uma coisa interessante, porque realmente nós temos oligopólios, realmente são famílias que estão no topo há muito tempo. A única questionamento que eu tenho que fazer aí ao senhor Alan dos Santos é como que ele acha que o projeto político que ele defende vai dar alguma solução para isso, né?
Parece, assim, anticapitalista até a página, nem a página 2, na verdade, é até o próximo parágrafo, né? Exatamente. E ele continua nesse caminho, olha só. Eles mentiram sobre o que os seus pais e os seus avós fizeram para construir o país. Eles vivem dizendo, né, que o povo brasileiro é um povo preguiçoso, que o povo brasileiro é um povo que não é ordeiro. Como é que você pode ser preguiçoso, indo trabalhar, pegando o trem lotado 5 horas da manhã, e não roubando? Porque essa é a maioria do povo brasileiro. Aí, de novo, quando ele fala que o povo brasileiro é um povo trabalhador, como é que pode ser um povo preguiçoso levantando 5 horas da manhã para ir trabalhar? De novo, não é mentira. A questão é, ele defende um projeto que não dá nenhuma solução para isso. Isso é uma coisa, Dmitry, daí eu queria realmente ouvir a sua opinião, não sei o que você tem a dizer sobre isso, eu estou muito curiosa, que a impressão que eu tenho é que apela para anseios que são válidos, mas não oferece nenhum projeto correto. E isso acaba sendo uma falha, de certa forma, da própria esquerda, que não consegue, uma parte da esquerda, deixar bem claro, que não consegue responder a esses anseios. Não, isso é tática, né? Porque, por exemplo, responde aos anseios verdadeiros, mas com propósitos que a gente sabe que são fascistas, né? Inclusive, é igual aquele quando a gente estava com o lema Fique em Casa, no início lá daquelas 2 primeiras semanas de lockdown, e aí eles falavam, nós não vamos ficar em casa. E eles utilizaram até de um anseio assim, que realmente nem todos os brasileiros puderam ficar em casa. A gente sabe disso. Inclusive, rapidamente trocou-se para Fique em Casa se puder. E aí eles já estavam na peste de que nós da esquerda queríamos que todo mundo ficasse em casa. Aí, como você, trabalhador, que está lá recebendo a notícia no Zap, vai ficar em casa, eles estão falando para você ficar em casa. Você vai passar fome, você vai passar necessidade. Então, assim, é sempre uma tática. E se a gente começar a perceber durante a live, essa live aqui, ou então pegar vários momentos, a gente vai perceber que sempre eles utilizam um anseio verdadeiro com um subterfúgio ali antidemocrático, na verdade, né? Então a gente consegue perceber que é justamente uma tática, e essa tática funciona. É a mesma coisa quando utiliza o pânico moral contra pessoas LGBTs, mas que, na verdade, eles não estão preocupados nem com pessoas LGBTs e nem com as pessoas às quais eles estão direcionando aquilo. Então sempre busca uma coisa que tem algum fundamento dentro da subjetividade do brasileiro, e aquilo ali meio que elaborado a trabalhar para a pessoa começar a crer em coisas que não daria para a gente crer, por exemplo, cloroquina, né? Absurdos como tomar remédios que não deveriam para poder prevenir a Covid. Então a gente começa a perceber em que nível que essas pessoas chegam e onde é o ponto de partida. O ponto de partida dos bolsonaristas, dos neofascistas, ou qualquer nome que a gente puder dar para eles, parte de algumas verdades e que eles vão elaborando aquilo de maneira a corromper aquela pauta, né? Ou parte do pânico moral, que acho que é uma coisa diferente dessas verdades, que são a pauta de trabalhador, que pega ônibus às 5 horas da manhã, que está com dificuldade de se alimentar e tudo mais, mas vai caminhando para onde? Vai caminhando para a gente poder suspender o STF, vai caminhando para a gente poder ter que as eleições não estão seguras, não são 100% seguras. Então, são sempre movimentos que partem de uma certa materialidade para caminhar e desembocar em movimentos antidemocráticos e desembocam em lugares perigosíssimos. E isso é interessante porque, assim, interessante no sentido de perverso e perigoso, sabe, gente? É que é difícil para a gente, enquanto brasileiro, resgatar a subjetividade de pessoas que foram engolidas pela máquina de fake news. Todo mundo tem algum parente, algum conhecido, algum amigo, algum colega de algum momento da sua vida que foi entrando nesse metaverso e de lá não sairá. Ou seja, como resgatar essas pessoas? Primeiramente, a gente deveria como resgatar, cortar a fonte de dinheiro dessas pessoas, porque tem muito dinheiro investido. Né? Por exemplo, são poucos canais de esquerda que têm uma estrutura, por exemplo, para poder ficar difundindo uma boa informação, uma verdade, igual a gente está conversando aqui.
E o deles são vários canais e com dinheiro, gente. Assim, sigam o dinheiro. Quando vocês começam a seguir o dinheiro, você começa a perceber em que buraco que estamos, sabe? Então, eu acho interessante de como que é essa materialidade que eles pegam de algo concreto, material, que o brasileiro sente todos os dias na pele, e aí vai fazer sentido. Quando você olha para o lado, e depois você voltou, para onde isso está indo? Aí quando você olha, já é para acabar com essa STF, é para poder, eles falando, né, de ameaçando a vida do Lula. São coisas assim que são surreais. E essas pessoas, inclusive, elas se sentem empoderadas no movimento antidemocrático. Voltando à pauta LGBT que a gente tinha falado anteriormente, no dia que o Bolsonaro ganhou em 2018, houve vários casos de pessoas LGBT sendo atacadas por bolsonaristas falando: Bolsonaro ganhou, agora acabou, agora vocês vão morrer. Olha como que parte do, sei lá, vamos como colocar alimento, moradia e transporte público de qualidade para o brasileiro, virou para o lado, quando olhou, já é para acabar com o STF, já para entrar com um regime de fato fascista, né, e implementar aí uma ditadura, né? Eu acho estranho a naturalidade que essa galera pede pela ditadura, sabe? E chora quando leva spray de pimenta na cara da polícia pedindo para limpar as rodovias que eles ocuparam esses dias, né? Que estranho. Ditadura é aquela história, né? Eles sempre se imaginam como as pessoas que vão estar no topo, no comando, né? Nunca se imaginam como as pessoas que serão as reprimidas por essa ditadura. Tem uma live da Boitempo que eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar de quem apresentou, mas assim, sabe aquelas coisas de verdades difíceis da gente engolir? Falava justamente dessa subjetividade e de como que pessoas foram sequestradas pelo bolsonarismo. Inclusive, esses dias eu falei, Bolsonaro é a favor da família. Bolsonaro destruiu famílias com esses discursos. Porque um senhorzinho e tudo mais, que começou a receber notícias ali e parte de uma coisa concreta do problema nosso de brasileiros e brasileiras, e do nada você vê um senhorzinho que já desconectou da realidade e nem se conecta mais com seus familiares. Então, é muito louco. Mas sempre começa a conta-gotas, né? Essas pessoas não são resultados de notícias que ela vira em setembro. Elas estão há anos aí sendo alimentadas por essas notícias, né? Uhum. Mas Inclusive, isso. o Alan dos Santos ganhava muito dinheiro com isso, né? E como? É muito dinheiro, gente. Estamos falando de muito dinheiro. Não é pouco. E existe organização, né? A gente fica fazendo piada de como o Alan Santos e a Carla Zambelli fugiram para os Estados Unidos. Mas eles estão lá como parte desses protestos, possivelmente a parte da organização dessas manifestações. Então, existe organização aí também.